Que a paz de Deus e a luz do divino Messias Jesus preencha nossos corações, hoje, agora e para todo sempre. Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para realizarmos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, interpretarmos, darmos uma explanação, uma explicação sobre o tema abordado. Pedimos a todos que possamos estar nesse momento com pensamento elevado ao alto, para que a gente possa melhor compreender tudo que aqui será dito, que a gente possa absorver e se esforçar por colocar em prática a nossa caminhada, nosso processo evolutivo. Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade, nos colocamos à disposição da espiritualidade e todos que aqui estiverem assistindo esse vídeo também possam ser contemplados, beneficiados com a tua luz, Senhor, com o teu amor. Que a tua luz, a tua paz, o teu amor nos envolva hoje e agora e para todo sempre. Que assim seja. E nessa noite nos foi intuído que a gente pudesse ler sobre esquecimento do passado. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 11, esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou bem exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, teria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo seio, no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse em todos os casos. Seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. É interessante dar uma pequena pausa sobre isso aqui, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não lembro o que eu fiz no passado, né? E outros duvidam até da questão da reencarnação, justamente por isso, porque não lembra. Por que Deus colocaria para o ser humano dele não lembrar, né, tudo aquilo que ele fez no passado? Justamente é um dos pontos que ele fala aqui. Já pensou, né? Porque normalmente a gente reencarna no convívio daquelas pessoas que convivemos no passado, né? E muitas das vezes, a grande maioria das vezes, aquelas pessoas que estão no seio familiar, que convivem conosco, foram nossos adversários no passado, em outras encarnações, não só em uma, em várias outras. Já pensou se você viesse a reencarnar e lembrasse que aquele seu irmão que convive com você dentro do mesmo lar foi aquele que no passado tirou a sua vida, ou no passado roubou tudo que você tinha, né? Tiver algum tipo de desavença, algum tipo de desentendimento, né? Isso viria à tona, né? E seria muito difícil, mais difícil, que houvesse um perdão, né? Que pudesse brotar o amor ali, você lembrando de coisas que aconteceram no passado, né? Desentendimentos, né? Então é importante, o esquecimento é importante muito nesse sentido, né? Porque se estamos aqui renascendo várias vezes para podermos resgatar erros do passado, passar por provações, né? Porque a lembrança de algo que fizemos errado. O importante é o presente, é seguir adiante. O passado serve como aprendizado, né? E tudo que a gente constrói hoje, no amanhã será um passado. Então é importante fixar os nossos objetivos hoje, no presente, para que a gente possa galgar um futuro melhor, né? Então vamos ver aqui o que é que ele diz mais. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Justamente isso. Ele nos dá as nossas tendências, a nossa consciência daquilo que a gente precisa fazer e tira aquilo que poderia nos prejudicar, ou seja, as lembranças do passado, né, de um passado tenebroso, de um passado de erros, né, de angústias, né, de um passado de caminhos equivocados, né, de estradas equivocadas, tomadas de decisões equivocadas, né? Ele diz: ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez cada existência. É para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi,
ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são um indício do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar toda a sua atenção, porque do que está completamente corrigido, não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações, né? Então, tem essa questão também. Quando a gente lembra, lembra do erro, do mal que a gente cometeu, a tendência a gente cometer esses erros novamente é maior, né? É maior. Então, nada mais justo, nada mais piedoso do nosso Pai maior, né? Do que fazer com que a gente esqueça, né? Do que fazer com que a gente não lembre daquilo que a gente fez de errado, para que a gente tenha uma oportunidade, uma chance maior de acertar, como se fosse um novo recomeço, né? Como se fosse, não, é um novo recomeço. São várias etapas, né? Várias existências de um conjunto, né? De objetivos a serem atingidos, né? Nessa escalada, nesse processo evolutivo, nessa escada em que vamos subindo até retornarmos ao Pai Maior, né? Então, tudo isso que a gente passa aqui como ser encarnado faz parte do nosso processo evolutivo. O aprendizado, né, constitui tudo isso, faz parte do aprendizado. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma a lembrança do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que tem lugar na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem a consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação, mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então, olha, é o que ele está dizendo aqui, né? A gente tem um esquecimento momentâneo. Quando saímos do corpo, quando desencarnamos e voltamos à pátria celeste, nós lembramos, né, de alguns momentos da encarnação anterior, né, e de outras encarnações. Isso é possível, né? O próprio Chico Xavier, dizia Chico Xavier que ele lembrava de 40 e poucas encarnações. Claro que isso não é para qualquer espírito, né? É um espírito da envergadura do Chico, que lembrava, chegava a recordar de 40 e poucas encarnações. Mas nós, né, somos capazes de lembrar, né, da nossa encarnação imediatamente anterior a essa, ou até duas encarnações, depende do desprendimento de cada espírito, né? E como ele fala também no Evangelho, às vezes também lembramos quando saímos do corpo, quando o nosso corpo dorme, né? Quando o espírito não dorme, quem dorme é o corpo. Então o espírito se desprende do corpo e nesse momento ele pode ter alguma lembrança do passado, né? Ele pode recordar algo da vida atual que se repete em relação ao passado, né? Às vezes você recebe uma intuição, uma ajuda do plano espiritual. Depende muito da tua conexão com o alto. Por isso que é importante a oração. É importante a vigilância, estar olhando para o alto e se conectando com o teu anjo guardião, com o teu guia espiritual, com espíritos que estão à disposição para trabalhar, para ajudar, né? Quanto mais elevado for o espírito, mais ele tem a vontade de ajudar, mais o desejo de ajudar, de auxiliar no nosso processo de evolução. Então, sabendo disso, é importante a gente ter essa conexão com o alto, né? Quando a gente ora, a gente energiza a nossa mente, o nosso corpo, né? Nós somos energia, a ciência própria comprova isso, né? A ciência ela confirma, comprova, nós somos energia, tudo é energia. Então, quando canalizamos a nossa energia, quando elevamos o nosso pensamento, né, nós sintonizamos com o alto
E existe a possibilidade de conexão no plano superior quando deixamos o nosso corpo, né? Nós damos essa possibilidade, nós nos colocamos à disposição, nós nos colocamos receptivos, né, para que a espiritualidade nos auxilie, né, nos intua com algum pensamento, né, alguma dica, entendeu? Alguma ajuda que a gente esteja necessitando. Não é que ele vai fazer por nós, de maneira nenhuma. Nós temos o livre-arbítrio, mas a ajuda nunca nos é negada. Sempre temos o auxílio da espiritualidade, dos irmãos que desejam, né, participar do nosso processo. São milhares de espíritos, né? Temos muito mais espíritos desencarnados do que encarnados, e todos eles aí trabalhando, né? Alguns outros aí, às vezes, sem querer trabalhar, mas com o tempo eles vão caindo em si e vendo que todo o processo da evolução depende do trabalho, né? Ninguém fica ocioso e evolui, né? Para se evoluir precisa do trabalho, e principalmente aqui na matéria encarnada, né? Nós necessitamos encarnar, reencarnar quantas vezes for necessária para que a gente possa realmente limpar os nossos erros, os nossos débitos do passado, passar pelas provações. Quais são as provações? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Tudo que provém disso aí, que é derivado, né, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, são os três principais fatores aí que fazem com que a humanidade caia, né? Com que o ser humano caia nos erros, nas tentações, né? Então, precisamos orar, estar vigilante e fazer com que a gente possa ter uma chance maior, né? Quando a gente olha para o alto, quando a gente intensifica a nossa prece, quando a gente se dá essa chance. A gente lê o Evangelho, interpreta, sabe quais são os caminhos a seguir, só nos resta colocar em prática, ok? Então é isso a mensagem que tínhamos para hoje, né? Esquecimento do passado, qual é a necessidade desse esquecimento, né? Como ele é conveniente para nós, né? Na verdade, ele convém para nós para que a gente não caia em erros do passado, lembrando desses erros, né? Fica mais difícil, muito mais difícil corrigir quando a gente lembra. Então é bom esquecer e a gente tocar a vida daqui para frente. Quando a gente sabe, né, quais as inclinações erradas que a gente tem, então o esforço maior que o cristão empreende em domar suas más tendências, né, domar suas más tentações, as tentações a seguir caminhos equivocados, quando a gente se esforça por domar isso aí, a gente está indo no caminho correto, né, que conduz ao Pai Maior. Então é isso. Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus nos envolva, hoje, agora e para todo sempre. Muita paz.